A paz de Yahshua Mashiach, a todos os amados irmãos. Aqui quem fala é o vosso irmão Leomar. Quero trazer uma mensagem para os irmãos, para que os irmãos venham ser fortalecidos e direcionados pelo Espírito de Yahshua em direção aos céus, no verdadeiro sentido da vontade do Eterno, aquilo que Ele quer que nós apliquemos em nossas vidas e venhamos viver e praticar para dar frutos para Ele. Então, os irmãos que foram imergidos e os irmãos que ainda não foram imergidos, que ainda estão estudando, buscando, é muito importante para que tudo venha a ser esclarecido, né? Quem acredita que não precisa ser imergido, fique em paz. A sua fé, de maneira alguma, eu vou tentar te ferir ou te entristecer. Mas eu acredito na imersão, também a minha fé, e eu não posso viver a fé de outrem, senão a minha. Então, eu quero ler aqui Êxodo capítulo 3, do versículo 3 em diante. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Eterno viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Iau o chamou. Marcha, marcha. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Iau, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra sagrada. Disse ainda, eu sou Iau, o Criador de teu pai, Abraão, o Criador de Isaac e o Criador de Jacó. Então Marcha cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Iau, para a sarça. E eu quero ir para Romanos, capítulo 5, versículo 12, e estarei lendo direto até o versículo 10 do capítulo 6. Eu vou ler direto. Romanos 5, 12, até o versículo 10 do capítulo 6. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a bondade de Iau, isto é, a dádiva pela bondade de um só homem, de um só, Yahshua Mashiach, transbordou ainda para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Iau com a consequência do pecado de um só homem. Porque por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele,
muito mais aqueles que receberam de Iau a imensa provisão do favor imerecido e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Iau Shamashia. Então, ele está dizendo, se o pecado, a morte, achou brecha e foi o suficiente só um homem, que foi Adão, e por meio deste homem entrou o pecado, e junto com o pecado a morte, e desde Adão reinou até Moisés. Quando fala reinou até Moisés, é que reinou até a lei. Reinaram desde Adão até Moisés, a morte e o pecado. Reinaram. E quando fala de Moisés, está falando da Torá, a lei. Então reinou até, na verdade, quando Yahshua cumpriu a lei. E continua reinando para aqueles que ainda estão no primeiro Adão. Eu vou explicar isso para os irmãos. Versículo 18, Romanos capítulo 5, continuando. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou o favor imerecido, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também o favor imerecido reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Yahshua Mashiach, nosso Salvador. Que diremos então? Continuaremos pecando para que o favor imerecido aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos emergidos no Mashiach e Yahshua, fomos emergidos em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio da imersão, a fim de que, assim como o Mashiach foi ressuscitado dos mortos mediante a grandeza do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, aqui é o primeiro Adão, irmãos, é a genética do primeiro Adão. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Mashiach, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, o Mashiach não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Yahweh. Vou ler o 11. Da mesma forma considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Yahweh em Yahshua Mashiach. Então veja bem, irmãos. Quando o Criador fez Adão do pó da terra, ele estava no Éden. Ele tinha a visão espiritual e a visão deste mundo,
material que nós vivemos hoje. Quando ele desobedeceu, ele pecou, Iau o expulsou do Éden, pôs ele para fora e colocou guardiões para guardar o Éden, o jardim. O Criador disse para Adão que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso também para Eva, porque Eva sabia disso. E que acontecendo que, comendo eles deste fruto, desta árvore, certamente eles morreriam. A serpente que foi feito na terra, e entre todos os animais do campo que o Criador tinha feito, era a mais astuta de todos. A árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, esta árvore é Lúcifer, é Satanás. Porque a árvore representa um reino, um domínio e tem um líder. Se você puder abrir Ezequiel 28:11, você vai entender. E Daniel capítulo 4, você vai entender que uma árvore é um reino. E ele já era chamado de árvore porque ele quis dividir o reino e conseguiu lá no céu. Lá no céu. No capítulo 3, versículo 22 de Gênesis, você pode abrir sua Bíblia e ler. O Criador diz: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Para que não lance mão da árvore da vida e coma e viva eternamente, lancemos para fora. E foi o que aconteceu. Então, o que fez Adão e Eva perderem o paraíso, perderem a presença e serem expulsos da presença do Eterno? O pecado. E como esse pecado chegou até Adão e até Eva? A árvore da ciência do bem e do mal, que é Lúcifer, que é Satanás. Assim como em Lucas capítulo 4, ele teve o poder de transportar Yahshua Mashiach a um alto monte e mostrar para ele, num minuto de tempo, em pouco tempo, os reinos de todo o mundo e a grandeza deles e a glória deles. Ele também chamou a serpente, porque eles estavam num plano espiritual ali. Se ele teve o poder de fazer isso com Yahshua Mashiach, a árvore da ciência do bem e do mal, Lúcifer, chamou a serpente e fez uma proposta para ela. Quando você lê Gênesis capítulo 3, bem do início, quem é que ensina o falso evangelho para Eva? A serpente. No capítulo 22, no versículo 22 do capítulo 3 de Gênesis, o Criador diz: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O homem não sabia o bem do mal, o bem e o mal. Mas quando ele conheceu, o Criador diz: eis que o homem é como um de nós. Quem ensinou ele o bem e o mal? A serpente. A serpente foi feita na terra. Ela aprendeu com quem? Com Lúcifer, a árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Ela foi lá e recebeu uma grande proposta. Lúcifer o transportou a serpente. Isso não existe na Bíblia, isso aqui é por revelação. Eu creio que foi isso, ou algo muito próximo disso. E mostrou para a serpente que ela poderia ter filhos que iam dominar o mundo. E é o que Lúcifer, Satanás, fala para Yahshua: eu te dou todos os reinos deste mundo e a glória deles, porque a mim foi dado e eu dou a quem eu quero. Como foi que Satanás conseguiu? Como foi que Lúcifer conseguiu? Ele usurpou, ele enganou, ele tomou. E o domínio era para ser do homem, de Adão, era para eles frutificar, multiplicar e dominar sobre todos os seres vivos, todos os animais, sobre toda a terra. Satanás tomou. É ele, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ele é o Deus deste século. Ele é chamado de Deus, hein?
Pode ler na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ele é o Deus deste século que cegou o entendimento das pessoas que hoje são incrédulas. Então, a serpente aprendeu o falso evangelho com Lúcifer, que era um de nós, porque Lúcifer um dia esteve no céu. Então ele tinha um conhecimento do bem e do mal, e não a serpente. A serpente em nenhum momento tinha um conhecimento do bem e do mal. Ela aprendeu com quem? Com Lúcifer, com a árvore do bem e do mal. Ela foi lá receber a instrução. E depois ela instruiu Eva. E Eva instruiu Adão. E Adão pecou. Por que que não seria tão danoso se fosse só Eva que tivesse pecado? Porque Adão foi feito antes da mulher. O homem veio primeiro que a mulher. Então, quando ela atingiu, levou Adão a comer do fruto proibido, que é a desobediência, que é provar de uma outra doutrina, de um outro ensinamento, de outros conselhos, ele pecou. E a morte entrou dentro dele. E através dele, todo ser humano que nasce, já nasce com a morte, o pecado e a transgressão dentro de si, a desobediência dentro de si, já nasce expulso da presença do Eterno, só a benevolência do Eterno sobre a vida dos seres humanos, só a bondade dele, porque é a bondade dele que é o grande motivo de nós não sermos consumidos. Então, o homem, todo ser humano que nasce, já nasce com um falso evangelho dentro de si. Então vem Yahweh, o Criador, e através de Maria, assim como a terra é comparada como uma mulher com dores de parto, o Criador é o homem, a terra é a mulher. E ele fez Adão. Ele vem por meio do seu Espírito sobre Maria e faz ali Alcha. Ele cria o último Adão. E esse Adão já nasce vencedor, já nasce vitorioso. Ele é o último Adão. Não vai ter outro. Ele é o último. Então toda a humanidade, quando nasce, nasce no primeiro Adão. E este primeiro Adão, ele foi feito uma alma vivente, um ser vivente. O último Adão, 2 Coríntios 15, 45 e 46, ele foi feito uma alma vivente? Não. Ele já nasceu uma alma vivente como todos nós, mas só que sem pecado. E quando ele destruiu a morte, Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahweh é a vida eterna em Yahshua Mashiach. Se o salário do pecado é a morte, por que Yahshua morreu se ele não pecou? Ele veio para cumprir todos os limites humanos até o último estágio, que é a morte. Quando ele cumpriu, ele pagou toda a dívida. Ele, naquele exato momento, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, eu amo esse versículo, e é manifestado agora pela aparição de nosso Salvador Yahshua Mashiach. Ele não só destruiu a morte, mas fez resplandecer a vida e a imortalidade. Então, quando nós somos emergidos, o corpo do pecado é desfeito, é sepultada a natureza adâmica, a morte de Yahshua Mashiach é uma sepultura para todos nós. Nós devemos ser sepultados juntamente com ele na sua morte. E ali sai o espírito da morte e entra o espírito da vida, que é o espírito de Yahshua Mashiach. O primeiro homem, Adão, é da terra, foi feito um ser vivente, uma alma vivente. O último Adão é do céu, ele é um rei. Ele foi feito um espírito vivificante. Nós nunca vamos ser sepultados na morte de Yahshua Mashiach
pela nossa própria fé. Porque o Criador está honrando Abraão. Abraão, ele é o pai da fé. Hebreus 11, 17 e 19, quando chega no 19, fala que é um símbolo. Abraão recebeu Isaque dentre os mortos, mas Isaque não morreu. Mas a fé de Abraão chegou aos céus, está lá em Gênesis, capítulo 22, capítulo 18, se eu me lembro bem. Bradou uma voz do céu, dizendo: Abraão, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Iau, e não negaste o teu único filho. Abraão não negou Isaque. Ele matou Isaque, porque a fé dele rompeu todas as barreiras espirituais e já chegou diante do trono do Eterno. Mas Isaque não derramou sangue. Essa é a fé que justifica Abraão. E quem é desta fé é justificado. O sistema religioso ensina que é correr atrás de bens materiais. Nunca foi. Nunca foi. Então leia Gálatas capítulo 3 por inteiro. Quando chega no versículo 25, é bem claro dizendo que quando se manifestou a fé que havia de se manifestar, todos nós estávamos debaixo da lei. A lei, a finalidade dela era como um aio, era de conduzir, era um condutor, era um guia para conduzir-nos até Yahshua Mashiach, mas os hebreus falharam muito, os judeus falharam muito. Mas a fé que havia de se manifestar, esta fé está em Yahshua Mashiach. Ele é o descendente de Abraão. Não diz aos descendentes, como falando de muito, mas de um só. Mas só que nós somos membros do corpo do Mashiach. Neste novo projeto, Yahshua Mashiach é só o cabeça. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 ao 10. Você vê que é o projeto, aquele projeto que o Eterno teve, que ele sonhou, ele pensou em fazer um filho para ele, em gerar um filho para ele. Esse projeto, que é o da predestinação, Romanos 8, do 29 em diante, este projeto é que vem para aqueles que são salvos, e dentre os salvos muitos são chamados, e dentre os chamados poucos são escolhidos. A predestinação não é para salvação. Salvação é uma coisa, a predestinação é para filhos, herdeiros. Então este mesmo sentimento, o Eterno está vindo na terra hoje. E quando nós somos emergidos, ele está gerando Adão. Só que o último Adão, todos nós somos o último Adão. Todos nós seremos espirituais. Ele está gerando filhos à imagem de seu filho. E Yahshua Mashiach, ele é o primogênito entre muitos irmãos. É difícil de entender a imersão, irmãos. O Criador está vindo, como ele veio lá no início da criação, como ele veio sobre Maria, como ele vem agora por meio do Espírito dele, quando nós somos emergidos. É um Gênesis, só que um Gênesis espiritual, não do primeiro Adão, mas do sepultamento do primeiro Adão e do nascimento do último Adão. Todos nós estamos sendo moldados à imagem de Yahshua Mashiach, o Filho do Eterno. Esse é o projeto da predestinação, que é antes da fundação do mundo. Yahshua Mashiach foi feito antes de tudo. Este projeto ele trouxe de lá, antes da fundação do mundo, está fazendo filhos para ele agora, meu irmão. Acorda! Muitos estão sendo salvos. Salvação é uma coisa. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele já era salvo. Ele andava desesperado atrás de uma coroa e motivando pessoas que corressem também atrás desta coroa. Quando ele chega num certo fim, na sua idade, no final, ele diz: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora o que me resta? A coroa da justiça. Ser salvo é uma coisa. Tem irmãos que só sabem a doutrina do ladrão. O ladrão não foi batizado e foi salvo. E está no paraíso. Só que Paulo foi fazer o que no paraíso? 2 Coríntios capítulo 12. O terceiro céu, a terceira dimensão. Gálatas capítulo 1, do 1 ao 12, do 1 ao 13. Ele recebeu o evangelho de Yahshua Mashiach. Ele foi fazer o que com Yahshua? Yahshua chamou ele para quê lá?
Então bastava só a doutrina do ladrão e estava tudo resolvido. O ladrão, antes dele ir para o madeiro, ele estava preso. Vê se ele poderia falar para o carcereiro, ou para um centurião, ou pedir algum ofício, ele tinha algum direito de dizer, me libera aqui, que eu vou fazer o batismo, a imersão, e depois eu volto. Preso tem privilégio? Hipócritas, vocês que pregam essa doutrina, bando de mentirosos. Vocês são pobres, vocês são carnais. Para com isso. Então, queridos, o Criador está fazendo filhos para ele. Filhos espirituais. Está nascendo o último Adão. Todos nós que nascemos, nós nascemos o último Adão. Só que agora o Criador não nos está fazendo uma alma vivente. Ele está nos fazendo espírito. Seres espirituais, homens espirituais, igual a Yahshua Mashiach. Porém, ele é o primogênito entre muitos irmãos, para que em tudo ele tenha preeminência. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 18, ao 20, você vai ver isso. Eu quero ler aqui para os irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, para continuar. Essa palavra para os irmãos que foram imergidos e aqueles que têm dúvida da imersão. Vamos lá, irmão. 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Ial destruirá ambos, tanto o alimento como o estômago. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para a Yahshua, e Yahshua para o corpo, o espírito dele. Por seu poder, Ial ressuscitou Yahshua e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros do Mashiach? O que é o corpo membro do Mashiach? Por exemplo, Yahshua tinha uma mão que tinha 5 dedos. Dedos são membros da mão, a mão é membro do braço, o antebraço membro do braço e assim vai. Membros do corpo. Se eu sou membro, eu pergunto para você, quando o Yahshua foi imergido, ele é só o cabeça. Então, o cabeça foi imergido, depois veio os apóstolos, depois a igreja primitiva e assim vai se estendendo até o dia de hoje. Se nós somos membros do seu corpo, todos os membros devem ser imergidos. Se Yahshua Mashiach teve o seu corpo lavado com sangue, quando nós nos tornamos membro dele, automaticamente o sangue de Yahshua Mashiach nos purifica de todo pecado. E continuando, o 15. Vocês não sabem que os seus membros, seus corpos, melhor dizendo, vocês não sabem que os seus corpos são membros do Mashiach? Tomarei eu os membros do Mashiach e os unir a uma prostituta de maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une com Yahshua é um espírito com ele. Veja bem, irmão. Se Paulo ele estava falando dele e eu quero falar de mim. Se eu pego um membro do corpo do Mashiach e o transformo em um membro da meretriz, ele se torna um com ela. Os 144 mil são virgens, porque não se contaminaram com mulheres. Quer dizer, se eu não contribuir para a unidade, para a edificação, para a efusão espiritual de cada um dos irmãos, e os irmãos também não contribuírem, não me ajudarem, trazendo revelação, instrução, mas no espírito só, na comunhão, que isso é uma prova de que a pessoa está no espírito de Yahshua. A edificação vai sendo aos poucos, nós vamos crescendo, aprendendo. Mas na comunhão, se você gerar divisão no corpo, você está transformando aquele membro do corpo em um membro da meretriz. E você vai pagar caro por estar tocando na mulher dos outros. Por estar tocando na noiva do Cordeiro, que é a noiva do Mashiach. Você gostaria que alguém tocasse na sua noiva? Você gostaria que alguém tocasse na sua mulher, na sua esposa? Pois não toque
na noiva do Machia. Não toque na futura noiva do Cordeiro, porque ela não é qualquer uma. Ela é pura, ela é imaculada, sem mancha. Ela é virgem, não basta ser só virgem. Ela é virgem pura, ela é virgem imaculada, ela é virgem sem mancha. Então você que fica só atrás do batismo, 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 se é para fazer ou não, atrás só do nome, se é o nome verdadeiro ou não, não é só isso, tá? Tem um conjunto de preceitos da doutrina sagrada da igreja, de conselhos, de regras. Não é assim, não. Como saber quem está com a verdade? A igreja Filadélfia, capítulo 3 de Apocalipse, do versículo 7 ao 13. Ela não comete deslealdade ao nome e ela não comete deslealdade à palavra. Ela é fiel à palavra, porque tudo ela busca na palavra. E como saber qual é a igreja verdadeira? Filadélfia quer dizer amor fraternal, amor entre irmãos. Se tem pessoas que não têm amor entre irmãos, não é Filadélfia. Não é Filadélfia. É fácil de saber quem está com o nome verdadeiro e se é necessário emergir, não. Comunhão. Aquele que mostra amor, que transmite amor, que mostra o amor do Pai, que revela o amor. Esses irmãos são Filadélfias. Aqueles que trazem ira e contenda, pode falar o nome de Al e Alcha. Não me chama atenção. Não me convence. Não me convence. Então vamos lá. O versículo 18. Fujam. 1 Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Qual é a imoralidade sexual? Divisão, contenda, debate, dissensão, raiva, obras da carne, crentes carnais. Vamos para Gálatas capítulo 5. Quero ler Gálatas capítulo 5 para os irmãos. Versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. O Eterno nos deu liberdade. E tem gente que está provocando impureza e libertinagem no seu corpo, individualmente, e na noiva do Cordeiro. Vai pagar caro, irmão. Vai sofrer demais. O 20. Idolatria e feitiçaria. Mentira, lançando irmãos uns contra os outros e irmãos que idolatram os outros. Ódio, discórdia, ciúmes, inveja, ira, egoísmo, dissensões, resistência, peleja, debate, facções, divisões. 21. Inveja, embriaguez, urgias, irmão, urgias. Tem irmãos que se unem no corpo para fazer urgias, com um monte de meretriz. Os 144 mil não está se prostituindo com essas prostitutas, não, irmão. Não é só lá no sistema religioso, não, irmão. Abra os olhos, abra os olhos. Inveja, embriaguez, urgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Al. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem ao Machia e Alcha crucificaram a carne com as suas paixões. O corpo do pecado foi desfeito. Romanos 6, 5 e 6. Os que pertencem ao Machia crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Isso aqui, essa palavra é para quem foi imergido e para quem quer imergir e para quem pensa que é só entrar nas águas e está tudo resolvido. Mas não é assim. Tem uma vida diferente. A vida com o último Adão é diferente da vida com o último Adão. Romanos 6, 5 e 6. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Romanos 8, do 1 ao 4, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Yahshua Mashiach, porque por meio de Yahshua Mashiach, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, a lei já não estava suportando mais, era pecado demais, irmão. E o fez, enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, se cumprissem em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, meus irmãos, eu sei que ficou longo este áudio, esse estudo. Mas se você foi imergido, o que você quer vendo certas imagens que não agradam o Criador? Porque nós não devemos colocar coisas imundas, coisas imorais diante dos nossos olhos. Porque dentro de nós está o Espírito de seu Filho, Yahshua Mashiach. Então, quem pensa que é só entrar na água, ser imergido e está tudo bem, você está enganado, meu irmão. Você está enganado, porque assim como o Adão, ele tinha visão espiritual e estava diante do Eterno, ele via a árvore da vida, que é Yahshua, e via Lúcifer, a árvore do bem e do mal. E todo final da tarde o Criador descia para falar com Adão. Tanto é verdadeiro que o Criador não se afastou do Adão, mas Adão foi expulso da presença dele. E esse lugar é tão sagrado que nenhum homem entra lá, a não ser da vontade do Eterno. Assim como Paulo entrou e voltou para falar com Yahshua Mashiach. Esse lugar está guardado. Esse lugar está guardado. A árvore da vida está lá. A árvore da vida está lá. Por isso que nós teremos 1000 anos no ano milenar. 1000 anos de paz. Que foi aproximadamente os anos da vida de Adão. Para que todos nós saibamos o que é vida boa. O que é vida boa. Vai ser maravilhoso demais. Então eu vejo muitos irmãos aí, irmãos, dando ouvido a qualquer um, assistindo qualquer coisa, falando qualquer coisa. Não é assim não, irmão. Tem que saber quem é Filadélfia.
É amor fraternal, amor entre irmãos, é amor, irmãos, é amor. Como saber se uma pessoa foi batizada no mesmo Espírito, emergido no mesmo Espírito e está no mesmo Espírito? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, ou capítulo 6, versículo 12. Como saber? Ele pode não ter todas as informações, mas o espírito dele é querer aprender sempre. É sempre, nunca querer envergonhar ninguém, nunca querer humilhar ninguém, nunca querer espancar ninguém, maltratar ninguém. Pelo contrário, tem temor em ofender alguém. Então, essa pessoa que anda desta forma, esse tem um espírito de Al-Shamashia. Mas aquele que pode ter todo o conhecimento, mas machuca as pessoas, ofende as pessoas, quer causar divisão, quer barrar a obra do Eterno, quer intimidar, esse daí está na carne. De modo algum poderá agradar o Criador. Uma experiência e também revelação nas Escrituras eu quero deixar para os irmãos. Quanto mais nós trabalharmos para a edificação da noiva do Cordeiro, do corpo do Machia, na edificação, passando conhecimento, orando, jejum, importante, separação de dias só para estar diante da presença do Eterno, sem muitos contatos, só para agradar o Eterno, nós estamos nos unindo no Espírito. E quem faz isso tem medo de se contaminar. Quando você vê uma pessoa relaxada, atacando demais os outros, querendo ferir demais os outros, você pode ter certeza que ele não tem nada de reserva diante do Eterno. Ele não está nem aí. Eu sei que este áudio está longe e longo, mas é difícil eu estar gravando algum áudio ou vídeo, mas este vídeo é para que você saiba que o lugar que você está pisando e que você vai pisar, que Adão um dia esteve lá, que Moisés chegou perto, é terra sagrada, irmão. Tira a sandália dos teus pés. Eu tiro a sandália dos meus pés todo dia. E de vez em quando eu percebo que ela está no meu pé e eu vou lá e tiro de novo. Porque eu quero ter sempre reserva diante do Eterno, porque me faz sensível. Eu vivo para Ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a minha vida. Aí aquilo que eu recebo, quando eu estou bem convicto, aí eu procuro auxiliar outros irmãos. É assim que você deve fazer. E você também tem que entender, meu irmão, eu também preciso entender, que nós somos frutos de uma árvore. A árvore é Yalcha. Então nós não podemos querer fazer outras pessoas serem frutos. Nós temos que ser fruto. O que é ser fruto? Vamos lá. Yalcha Machi é uma árvore boa, então só dá frutos bons. Se você vai, vamos lá, numa goiaba, um pé de goiaba, ou de caju, e você vê ali está cheio das frutas, você vai pegar a primeira que você vê ou você vai escolher? A sede é de escolher a melhor fruta. Então, tem gente que quer que outros irmãos amadureçam e não está procurando amadurecer para ser um bom fruto, porque Iau, quando ele vier para pegar do fruto desta árvore, ele vai pegar o melhor fruto. O que é isso? Como saber se eu sou o melhor fruto? Se eu estou amadurecendo certo? Quando os irmãos, as pessoas dizem, olha, você é uma pessoa do Criador. Eu vejo a luz do Criador em você. Quando você fala, você transmite paz, você transmite confiança, você traz esperança, traz uma palavra para mim, ora por mim. Então, as pessoas serão usadas pelo Criador para dizer para você que você está cheirando bem, que o seu cheiro está agradável às narinas dele, que a luz que há em ti, você está transmitindo, você está iluminando. Então, você é um bom fruto, porque você realmente está na árvore. Então, antes de querer cuidar
de um fruto, seja um bom fruto. Quando nós nos preocupamos demais com quem não está preocupado, nós devemos nos preocupar, mas demais, em excesso, não. Porque aí, no caso, a gente já começa a ficar feio, começa a murchar, vem depressão, vem tristeza. Quando nós queremos cuidar muito dos outros, nós começa a amadurecer como um fruto murcho, amadurece murcho, amadurece amarelado antes do tempo, sem sabor, amadurece com bicho. Então, cuidado com essas coisas, meu irmão. E nós não podemos entrar nessa imoralidade sexual que está aí. Um monte de irmãos querendo ser membros do corpo do Machia, mas na verdade está na imoralidade sexual. Está na orgia, na ira, na contenda, na raiva, no rancor, na inveja, no ciúme. Nossa, irmão, na facção, na divisão, nossa, é demais. Só frutos carnais. Pode falar o nome de Alcha, fale mesmo, porque pode ser que ele te limpe. Pode ser, mas limpa mesmo. Mas se a pessoa permitir. Se a pessoa não permitir, não adianta. Então você pode ter sido imergido, meu irmão. Pode ter sido imergido. Mas se você entrou na carne, do mesmo jeito que você nasceu, como o último Adão, com o espírito do último Adão, foi pior do que você ter nascido só uma alma vivente. Porque agora a dívida que você vai pagar é caro. Adão era uma alma vivente, a humanidade pagou caro por causa do pecado dele. Agora, quanto mais quem faz agrava ao espírito do favor do Eterno. É um favor que ele fez para nós de enviar o espírito de seu filho para destruir o espírito da morte que estava em todos os seres humanos. Então, meus irmãos, que ao abençoe vocês. Abram os olhos, aprendam a discernir os espíritos, quem é de Al e quem não é. Que Al seja sempre louvado. A paz de Al Shamashia seja com todos. E que Al venha cuidar da sua igreja e do seu povo em todo o lugar onde houver um irmão, uma irmã interessado, desejoso de se tornar um filho dele, de se tornar uma filha dele. Que Al trabalhe poderosamente por meio do seu espírito, alcançando os que são desejosos de ver a face adorada do Criador. Não há nada que possa se comparar a esta grande oportunidade que nos foi concedida de ver Ial e de ver Yalcha. Que Ial seja com todos.